Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 8º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos início à unidade 7 do nosso livro didático, no qual nós vamos dar continuidade aos estudos do continente africano, só que dessa vez analisando os seus aspectos populacionais. Vamos lá? Com cerca de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, o continente africano é o segundo mais populoso do mundo. A maneira como a população está distribuída no território resulta de fatores históricos e econômicos associados às características físico-naturais. Ou seja, estes fatores vão justamente direcionar os processos de ocupação, de distribuição populacional no continente africano. Algumas áreas chegam a ter mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado, uma alta densidade demográfica. Em outras, como desertos, florestas tropicais densas e áreas montanhosas, há baixa concentração de habitantes. As áreas mais secas apresentam solos com baixa fertilidade e dificultam a prática da agricultura e demais atividades econômicas, sendo menos povoadas. As áreas mais úmidas, com solos férteis para a agricultura, são as mais povoadas, como o Vale do Rio Nilo, onde se localiza a cidade do Cairo, no Egito, e o Golfo da Guiné, onde se localiza a Nigéria. Vamos observar neste mapa a respeito deste processo de distribuição populacional no continente africano. Percebam neste mapa que haverá ao longo do território do continente africano áreas com uma densidade demográfica muito alta, como aqui no caso do Vale do Rio Nilo, no Egito, onde a concentração populacional, a densidade demográfica, está aí em torno de mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Outras áreas também vão ter uma certa ocupação relevante, como aqui na porção ocidental do continente e aqui na porção extremo sul. No entanto, podemos perceber também neste mapa que a maior parte do continente africano, as maiores porções deste continente, vão apresentar áreas no qual a densidade demográfica vai ser muito baixa. E que fatores podem explicar, por exemplo, o fato dessa região ser tão pouco ocupada, ou praticamente desocupada, assim também como essa região aqui, próximo da linha do Equador, aqui ao norte, temos justamente a questão do deserto do Saara, que torna a ocupação dessa região praticamente improvável. Assim também como nessa porção aqui, ao longo dessa extensão da linha do Equador, que vai apresentar a grande floresta do Congo, no qual vai encontrar uma mata com uma grande densidade, que também vai dificultar o processo de ocupação nessa região do continente africano. População rural e urbana. Apesar da população predominantemente rural, a África está se modificando devido à intensificação do êxodo rural, motivado por diferentes fatores. Antes de explicar os fatores, vamos compreender, ou relembrar no caso, o que é o êxodo rural, que é basicamente a migração que as pessoas realizam quando saem do campo em direção às cidades. E quais são os fatores que levam essas pessoas a realizar esse movimento migratório? Primeiro ponto, secas prolongadas no campo, dificultando a atividade da agricultura, empobrecimento dos solos, predomínio de grandes propriedades monoculturas e a busca por melhores condições de vida e pelo processo de industrialização em alguns países. Com isso, áreas urbanas estão passando por um rápido crescimento populacional, abrigando atualmente por volta de 40% da população africana. E aí, meus queridos, vem aí um grande problema. Quando temos essas áreas urbanas passando por esse processo de urbanização acelerada, vai ocasionar justamente um crescimento desordenado, fazendo com que poucas áreas tenham, de certa forma, infraestrutura adequada para receber pessoas e serviços. Enquanto que as áreas que não têm essa infraestrutura acabam dessa forma também recebendo essas pessoas que não conseguem se encaixar nessas áreas com melhor qualidade. E aí, dessa forma, eu posso ver o agravar de uma série de problemas, como, por exemplo, problemas ambientais, problemas sociais, entre vários outros. E observando este gráfico, podemos perceber justamente a evolução da população urbana, que mora nas cidades, em detrimento à população rural.
Percebam que a população urbana está com um crescimento acentuado. E segundo algumas estimativas, na segunda metade agora do ano de 2030, né, da década de 2030, o que é que vai acontecer? Eu vou ver justamente essa população urbana superar de fato a população rural. As maiores e mais importantes cidades africanas são, em geral, as capitais dos países, que concentram os poderes político e econômico e atraem grandes contingentes de pessoas. Entre as maiores cidades estão o Cairo, no Egito, com mais de 20 milhões de habitantes, seguido de Lagos, na Nigéria, Kinshasa, ou algo do tipo, na República Democrática do Congo, Luanda, em Angola, e Khartoum, no Sudão, entre outras. No processo de urbanização da África, destaca-se o rápido crescimento do número de cidades com mais de 1 milhão de pessoas. Em 1960, havia apenas uma cidade nessa situação. Na década de 70, esse número cresceu para 4, e em 2013, o continente já possuía mais de 30 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes. As projeções da ONU apontam que 44 cidades africanas atingirão esse número em 2025. O processo de crescimento urbano, no entanto, tem sido acompanhado por uma série de problemas, como a precariedade das moradias, como falei anteriormente, e a carência de serviços públicos básicos, como transporte, energia, iluminação pública, comunicação, segurança pública, coleta de lixo, tratamento de água e de esgoto, saúde e educação. Em muitas cidades, é possível observar na paisagem a segregação espacial, ou seja, bairros com melhor infraestrutura são ocupados pela elite, enquanto a população mais pobre vive em bairros com condições de vida inferiores. Estima-se que 70% da população urbana do continente viva em favelas. Eu comentei com vocês anteriormente. Quando esse processo de urbanização ele ocorre de uma maneira acelerada, de uma maneira muito intensificada, porém não tem um acompanhamento de políticas de planejamento, de saneamento básico, de infraestrutura de maneira adequada, parte da população não vai conseguir se inserir nesses centros urbanos, nessas áreas que vão apresentar essa maior qualidade de vida, saneamento básico, infraestrutura de transportes, entre outros pontos. No entanto, por quererem ficar perto dessas oportunidades que existem nessas cidades, elas acabam ocupando justamente locais que vão apresentar condições precárias, dando origem aí a inúmeras favelas do continente africano. Diante dos problemas sociais e ambientais, grandes desafios se colocam para as cidades dos países africanos, e algumas ações vêm sendo encaminhadas para promover o chamado direito à cidade, ou seja, o acesso de todas as pessoas a moradias adequadas, serviços e equipamentos urbanos. Leia o texto sobre o projeto Corredores da Liberdade na África do Sul. Essa leitura eu vou deixar para vocês realizarem, justamente para não me alongar tanto nesta aula. Porém, este texto vai falar a respeito do apartheid, que veremos mais detalhadamente lá na frente. Mas a princípio, esse apartheid foi uma política de segregação racial que aconteceu na África do Sul, o país África do Sul, durando de 1948 a 89, e se caracterizava pela retirada de direitos da população negra, no qual esta era a maioria nesse país, e privilégios à população branca, que era minoria. Apartheid significa justamente separação. Falando agora a respeito das etnias e línguas do continente africano, para alguns especialistas, na África há aproximadamente 800 grupos étnicos, com grandes diferenças entre eles. O mapa a seguir representa alguns dos grandes grupos e línguas nativas. Vamos observá-lo. Teremos aqui no continente africano diversos grupos étnicos, como por exemplo, os árabes, que vão ter como língua nativa o semita. Teremos aqui esses grupos, aqui nessa porção do continente africano, como o Yorubá, o Ibó, que vão justamente falar línguas nativas do sudanês. A gente vai ter também, por exemplo, aqui na região aqui da ilha de Madagascar, bem conhecida, hein? Que vão falar, por exemplo, o idioma malaio-polinésio. E aqui a gente percebe uma grande variedade étnica, né, de grupos de pessoas e também dos dialetos, né, das línguas nativas faladas no continente africano. No norte da África, predomina a população branca. Os árabes, etnia de língua semita, chegaram à região no século VII, vindos da Ásia, e fixaram-se no Egito,
na Argélia, na Tunísia e na Líbia. Já os berberes, etnia de língua camita, constituem a maior parte da população do Marrocos e das regiões montanhosas da Argélia. Já os tuaregs são povos negros e nômades, que habitam partes do Saara e do Sahel, em territórios do Mali e do Níger. Na África subsaariana, predomina a população negra, em grupos como os Iorubás, os Ibos, os Hotentotes, os Zulus e os Maçais. Os povos que vieram ao Brasil na condição de escravizados pertenciam a alguns desses grupos étnicos, como os Iorubás, que trouxeram consigo traços de sua cultura. No sul, vivem minorias de brancos de origem europeia, na África do Sul, Zimbábue e na Namíbia, além de chineses e indianos. A colonização inglesa e a presença dos boeres, povos originários principalmente da Holanda e de partes da França e da Alemanha, nessa região influenciaram o Afrikaner, uma língua derivada do neerlandês, misturada às línguas nativas, falado na África do Sul e na Namíbia. Apesar da existência de línguas nativas, as línguas oficiais dos países africanos foram herdadas do colonizador europeu, sendo o inglês e o francês as mais adotadas. O português é falado em países que foram colônias de Portugal durante o período neocolonial: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Guiné Equatorial, que foi colônia espanhola, adotou o português recentemente. Mesmo adotando como oficial o idioma do colonizador, muitos países também têm línguas nativas como oficiais, além das não oficiais e milhares de dialetos que esses países podem ter. Podemos observar nesta imagem uma mulher que faz parte da etnia dos berberes, ali da região do Marrocos. E essa etnia, as mulheres costumam utilizar justamente muitos ornamentos de ouro, justamente para poder mostrar sua identidade tribal, de sua etnia e também o seu status social. E por aqui finalizamos a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.